Olá, um muito bom dia, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com a sua vida nesse final de semana, hoje domingo, 7 de setembro, aqui é o pastor Israel, estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 10 deste Evangelho, já passamos por 9 capítulos, e vamos analisar hoje então o capítulo 10, esse capítulo que vai marcar e destacar o ensinamento de Jesus sobre o casamento e o divórcio. Este capítulo também ele lida com questões éticas, sociais e espirituais que são pertinentes tanto no contexto do primeiro século quanto na vida contemporânea que estamos vivendo. A abordagem de Jesus sugere uma contracultura ao entendimento tradicional da lei e da moralidade, desafiando os valores estabelecidos e enfatizando a radicalidade do reino de Deus. Analisando o texto de Marcos 10, verso 1 a 12, ele vai iniciar falando sobre o divórcio. Jesus ele é questionado sobre a legalidade do divórcio e ele responde citando Gênesis sobre a criação do homem e da mulher, enfatizando que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Ele ensina que a dureza do coração levou a permissão do divórcio por Moisés, mas que essa não era a intenção original de Deus. Com isso, Jesus afirma a santidade do casamento, revelando que ele é uma união sagrada. A ênfase sobre o casamento como uma instituição divina sublinha a visão da teologia sobre a aliança, que reflete o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Esse ensinamento nos convida a entender o valor do compromisso e da fidelidade conjugal, além de incentivar os crentes a promover a restauração em casos de falência marital, em lugar de simples aceitação do divórcio como uma solução. Bom, caminhando então para os versos 13 e 16, há uma cena aqui sobre Jesus junto com as crianças. As crianças elas são trazidas a Jesus para que ele as tocasse, mas os discípulos as repreendem. Jesus, porém, fica indignado e diz que o reino de Deus pertence aos que são como crianças. Ele, então, abraça as crianças e as abençoa. A atitude de Jesus enfatiza a acolhida aos humildes e vulneráveis, mostrando que o reino de Deus é acessível a todos, especialmente aos que têm a fé infantil e confiante. Este trecho nos desafia a refletir sobre como tratamos os mais vulneráveis na sociedade e a importância de uma fé que confia plenamente em Deus. Os versículos 17 e a 31 trata de um trecho muito conhecido, que é o do jovem rico. Um jovem rico ele se aproxima de Jesus perguntando como herdar a vida eterna. Jesus o confronta sobre a observância dos mandamentos e ele afirma ter seguido todos desde a juventude. Jesus então chama a vender tudo o que tem e seguir, o que o jovem não consegue fazer, saindo triste. Jesus declara quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus, usando a analogia de um camelo passando pelo fundo de uma agulha. Esse encontro entre Jesus e o jovem rico revela o desafio da idolatria do dinheiro e a dificuldade que as riquezas podem trazer na caminhada da fé. A ênfase sobre a entrega total a Cristo não é apenas uma questão de bens materiais, mas um chamado à disposição do coração. A resposta desanimadora do jovem contrasta com o chamado radical de Jesus ao discípulo. O encorajamento de Jesus de que tudo é possível a Deus conclui esta sessão com esperança, enfatizando que, mesmo diante da impossibilidade, a graça de Deus é capaz de transformar vidas. Os versículos 32 a 34 falam sobre a predição da morte de Jesus. Jesus, mais uma vez, prediz sua morte e ressurreição, preparando os discípulos para os eventos que estão por vir
detalhando como será tratado pelos líderes religiosos, entregue aos gentios e crucificado. Este anúncio é a parte fundamental do ministério de Jesus e mostra sua determinação em cumprir a missão redentora. O reconhecimento do sofrimento é essencial para que os discípulos entendam a natureza do verdadeiro Messias, um servo sofredor que dará sua vida pela salvação dos pecadores. Os versos 35 a 45 fala da ambição de pelo menos 2 dos discípulos aqui, embora todos tivessem, né? Mas esses 2 aqui, Tiago e João, eles pedem a Jesus que ele conceda lugares de honra no seu reino. Jesus responde ensinando sobre a verdadeira grandeza, que não consiste em poder ou posição, mas em servir aos outros, destacando que ele mesmo veio para servir e dar a vida como resgate por muitos. Essa passagem vai refletir a luta humana pela grandeza e o egoísmo natural que se manifestam até mesmo entre os discípulos de Jesus. A parábola do serviço contrapõe aos valores do reino de Deus à cultura do poder e prestígio. A verdadeira liderança e grandeza no reino de Deus se realizam através do serviço humilde e sacrificial. E finalizando aqui este capítulo, os versos 46 a 52, fala da cura de Bartimeu. Jesus cura Bartimeu, o cego, que clama por ajuda quando Jesus o chama. Bartimeu abandona sua capa e vai até ele. Jesus lhe pergunta o que ele quer e Bartimeu pede para ver novamente. Jesus cura e Bartimeu passa a seguir Jesus pelo caminho. Este milagre final do capítulo reafirma a compaixão de Jesus e a fé ativa de Bartimeu. A determinação deste cego de clamar por Jesus simboliza a resposta de fé que devemos ter. A cura de Bartimeu representa não apenas a restauração física, mas uma visão espiritual que leva a um compromisso com Jesus. Isso ilustra a transformação que vem do encontro com Cristo e o seguimento que deve resultar da fé verdadeira. Muito bem, então nós concluímos esse capítulo e as aplicações dele. Então, a primeira aplicação que é sobre a serenidade do casamento. A mensagem sobre o casamento e divórcio nos exorta a valorizar o compromisso conjugal, buscando a restauração em vez do rompimento em tempos difíceis. A importância da aliança é um reflexo do amor de Cristo pela Igreja. A inclusão das crianças. A atitude de Jesus em relação às crianças nos desafia a sermos mais acolhedores e a promover um ambiente onde os vulneráveis possam ser valorizados e protegidos. Como reais representantes do reino, devemos praticar a humildade e a fé que Jesus ressalta. Um outro ponto que nós temos que prestar atenção aqui é sobre a riqueza e o desapego. O encontro com o jovem rico nos força a avaliar nossas próprias idolatrias em relação à riqueza e bens materiais. Somos chamados a permitir que Cristo ocupe o primeiro lugar em nosso coração, o que exige uma disposição para renunciar ao que pode nos afastar dele. Uma quarta lição é o chamado ao serviço. A lição sobre grandeza ressoa fortemente na vida da igreja contemporânea, desafiando os crentes a verem o valor no servir ao próximo. O caráter de Cristo nos convida a uma vida de humildade e serviço constante. E por último, a fé ativa em circunstâncias desfavoráveis. A resposta e a cura de Bartimeu exemplificam a confiança que devemos ter em Jesus. Independentemente de nosso desafio, este relato nos encoraja a clamar por ajuda e a seguir Jesus, reconhecendo seu poder de transformação. Muito bem, então, oremos a Deus nesse momento. A mesma pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu: o que queres que eu te faça? Então, fale com ele agora, neste momento, o que você espera de Jesus. Pai Celestial, te agradecemos pela meditação na tua palavra. E neste momento, Pai, ouvindo a tua pergunta, o que queres que eu te faça, eu peço que o Senhor venha iluminar o nosso caminho, venha iluminar a nossa vida, a nossa família, venha nos dar força diante das dificuldades, das lutas, e que possamos continuar sendo fiéis a Ti todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.
Muito bem, Deus abençoe você. Nos vemos na próxima oportunidade. Até lá.